Vamos resolver essa questão de raciocínio lógico aqui da banca IBFC, tá certo? Do ano de 2022, concurso da Prefeitura de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Olha só, essa questão, ela tem o tema de lógica de primeira ordem, tá? Caso você queira estudar, tem aí uma videoaula que vai aparecer no card. E na lógica de primeira ordem, a gente tem algumas premissas e uma conclusão, tá? Essa conclusão é baseada nas premissas, claro, e o raciocínio lógico é exatamente o percurso pelo qual você tem que percorrer as premissas até chegar numa conclusão válida, tá bom? Então, vamos lá. Vamos criar esse caminho e de acordo com o que a questão está dizendo, né? Ela fala primeiro aqui, se Paulo é motorista, então Ana é advogada. A gente vai traduzir essa ideia de se Paulo é motorista, então Ana é advogada, chamando ela de premissa 1 para a linguagem simbólica. Então, eu vou chamar Paulo é motorista de PM, e o então, né, o se então, ele dá aqui a ideia para a gente do conectivo condicional, e Ana é advogada, vou chamar de AA, tá? Usando aqui as iniciais de maneira bem simples, para não ficar uma coisa tão complexa, utilizar outras letras e tal. Vamos lá. Agora vamos para a segunda. A segunda é essa aqui de baixo. A segunda premissa, ela diz o seguinte: se Carlos é professor, então Paulo é motorista. A gente vai seguir a mesma lógica. Então, ó, Carlos é professor, vou chamar de Carlos professor, CP. Então, se então é o conectivo da condicional, Paulo é motorista. Então, eu vou chamar Paulo é motorista de PM. Apareceu mais uma vez. Está na primeira e está na segunda premissa. Então, a gente vai agora para a terceira premissa. Ela diz que sabe-se que Ana não é advogada. Então, eu posso afirmar que Ana ser advogada não existe, ou seja, a negativa Ana não é advogada é verdadeira, tá certo? E ela quer que você dê a conclusão. A conclusão ela vem no final das premissas e a gente vai fazer exatamente esse caminho de acordo com o que a questão nos deu de premissas para chegar nessa conclusão. Então vamos lá, estou dando espaçamento aqui para botar as valorações possíveis, tá certo? Vamos lá, vamos começar pela premissa número 3, que diz que Ana não é advogada. Então, se eu sei que Ana não é advogada, eu vou dar um valor verdadeiro para essa premissa. Quando eu dou o valor verdadeiro para essa premissa, ao mesmo tempo eu tenho que constatar que Ana, advogada, tem um valor falso. Portanto, aqui em cima eu já tenho que colocar o valor falso na afirmativa ou na proposição simples que diz que Ana é advogada. Então, vamos lá, continuando aqui. Eu tenho que considerar que essas premissas têm um valor verdadeiro, tá certo? Eu tenho que partir dessa suposição. Sabendo disso, para que eu tenha uma condicional com o valor verdadeiro, sendo a segunda proposição simples falsa, eu tenho necessariamente que ter a primeira falsa, tá? E aí eu digo que Paulo é motorista é falso, ou seja, a ideia de que Paulo não é motorista é verdadeiro, já que a afirmação que diz que Paulo é motorista é falsa, tá certo? Portanto, aqui ó, eu já tenho duas ideias que vão me ajudar na minha conclusão. O fato de que Ana não é advogada ser verdadeiro, ou que Ana é advogada ser falso, tá? Eu estou colocando aqui porque pode ser que apareça de qualquer maneira ali nas alternativas. Vamos continuar. Eu coloquei aqui que Paulo é motorista é falso, então aqui também tem que ser falso, porque ela aparece de novo. E para concluir, mais uma vez, eu tenho que saber que Carlos é professor. Para que ela tenha o valor de verdade, única e exclusivamente a gente vai ter que ter aqui ela negada, ou seja, a falsidade é o valor da afirmação Carlos é professor. Tá? Então, Carlos é professor é falso, enquanto que a negação de Carlos é professor é verdade. Tá bom? Por que que isso acontece? Porque na condicional, se você fizer uma tabela verdade para condicional,
primeira proposição e a segunda, ela tem que ser dessa forma daqui, ó. Essas são todas as combinações, as 4 combinações possíveis, tá? Que eu posso ter para uma tabela condicional, a tabela verdade da condicional, entre duas proposições simples. Ó, se as duas forem verdadeiras, ela vai ser verdadeira. Se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, ela vai ser necessariamente falsa. E é a única ocasião em que a condicional é falsa. Se a primeira for falsa e a segunda for verdadeira, ela também vai ser verdadeira. E se as duas forem falsas, ela também vai ser verdadeira. Então, respeitando essa ideia daqui, que você tem que levar para a prova decorada, você vai valorar agora todas as outras proposições, considerando, lógico, partindo da suposição de que essas premissas são verdade, tá certo? Então vamos lá, vamos olhar as alternativas agora, sabendo que a gente sabe dessas informações daqui. Paulo é motorista? Vamos lá. Paulo é motorista? Não. Paulo não é motorista, tá certo? Então essa daqui é uma alternativa falsa. Carlos não é professor e Paulo é motorista. Carlos não é professor, vamos olhar, tá aqui, ó. Carlos não é professor, isso daqui é verdade, tá? Enquanto que Paulo é motorista, tá aqui, é falsidade. Então você não pode considerar que Paulo é motorista, portanto a alternativa B também não é o gabarito. Carlos não é professor. Carlos não é professor, tá aqui. Carlos não é professor, tá verdade. Então, gabarito na nossa alternativa C. Vamos verificar a alternativa D. Carlos é professor, já é falso, portanto, a alternativa D não é nosso gabarito também, tá bom? É um processo simples que você tem que criar um raciocínio lógico, percorrendo as premissas até você chegar na conclusão, tá bom? Então, a questão vai te dar as premissas no texto e você tem que, de acordo com os valores lógicos possíveis para cada conectivo, criar o raciocínio correto, tá certo? Lembrando que esse conteúdo, se ele está te ajudando, deixe o seu like e se inscreva no canal. E em caso de dúvidas, deixe nos comentários, que em breve eu vou tentar atender a todos, ok? Até a próxima questão e tchau, tchau.